E aí, como você tá? Tava nesse momento agora com uma cliente nossa, fazendo uma reunião, e tive um insight para fazer justamente esse vídeo, de algo que tem sido até que recorrente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que vem ocorrendo não só com essa cliente, mas com outras pessoas também, inclusive comigo aqui nesse canal. O ponto que foi levantado em questão foi algo que eu tenho certeza que possivelmente pode ter sido levantado alguma vez por você, caso você seja alguém que esteja buscando construir uma audiência, algum público, ou esteja buscando fazer conteúdo, se você já pensou isso em algum momento da sua vida aqui na internet, então esse vídeo vai servir para você. Se você está chegando aqui a primeira vez, se inscreve e não deixa de curtir e também comentar o que você achou lá no final do vídeo. Então, o que foi o ponto que ela levantou em questão? Ela estava discutindo recentemente formas de ela criar conteúdo e ela estava se perguntando sobre o público dela. Ela, quando a gente foi gravar uns vídeos recentemente com ela mostrou o que seria a persona dela, que a persona nada mais é um conceito do marketing que diz respeito à pessoa na qual a gente vai falar. É o nosso público. É como se a gente desenhasse uma pessoa perfeita, que é aquela pessoa que tanto tem um problema, como sabe que a solução está naquilo que a gente vende ou naquilo que a gente fala. Ela apresentou aquela persona e aí eu levantei um ponto para ela, que era uma interrogação. Eu perguntei: você consegue visualizar que esse persona nada mais é do que você, só que representando, sendo representado através de uma outra pessoa? E foi aí que ela refletiu sobre isso e eu comecei a falar que hoje, quando você vai criar conteúdo, a melhor forma que você pode fazer não é necessariamente tentar encontrar um nicho, tentar encontrar um público na qual você vai falar para esse público, não. A melhor forma de você começar a criar conteúdo, de fato, é, lógico, primeiramente, você ser genuíno e entender que o seu nicho, ele é você. A sua persona, ele é você. É aquilo que você fala, aquilo que você faz, da forma que você fala e faz. Você vai conseguir, através disso, se conectar com outras pessoas que vão também gostar da forma que você fala, das experiências que você já teve, de tudo que você já aprendeu na vida e está repassando em um vídeo, em um conteúdo. E ela começou a refletir sobre isso e meio que desbloqueou uma parada dela que foi justamente nesse sentido de ficar se limitando a que público ela está falando. Não, não é nem pensar dessa forma, para que público eu vou falar. É pensar o que você vai falar, o que é que está dentro de você, que você tem um desejo genuíno de falar. Qual é o seu objetivo? Está sendo de fato agregar valor à vida de outras pessoas para que através do seu conteúdo outras pessoas possam ser alcançadas, potencializadas, e você possa através daquilo que você fala melhorar ou chegar com uma mensagem importante na vida de alguém que pode destravar essa pessoa para ela conseguir, assim como você, superar um obstáculo, chegar a um determinado objetivo. Então eu comecei a refletir justamente esse ponto com ela e ela começou a entender que de fato a persona que ela havia escrito ali era ela, só que personificada em uma outra pessoa, que inclusive tinha até nome. Aí eu falei para ela justamente isso, que o segredo era falar o que estava dentro, era falar aquilo que de fato veio na cabeça dela. Por exemplo, aqui eu comecei a notar que quando eu falava sobre, apesar do canal ser pequeno, eu tenho algumas métricas que dá para se utilizar de alguma forma, apesar de que a amostra ainda é pouca. Eu vi que quando eu falava de criação de conteúdo, coisas nesse sentido, a audiência era baixa. Mas quando eu falava já sobre questão de mentalidade, rotina, produtividade, algo nesse sentido, já melhorava bastante o alcance. O algoritmo entregava para mais pessoas. Por quê? Porque o YouTube está entendendo que o público ele mais está gostando do que eu falo referente à questão mais de mentalidade do que sobre produção de conteúdo. Isso pode estar atrelado a justamente eu não ser necessariamente o melhor case de produção de conteúdo. Diferente, por exemplo, se eu tivesse no Instagram lá com mais de 100 mil seguidores, enfim. Se eu já tivesse um YouTube grande aqui, lógico que isso tudo não necessariamente você precisa ter construído necessariamente com você. Você já pode ter construído isso para outras pessoas. Por exemplo, eu trabalho aqui na agência justamente fazer esse serviço para outras pessoas. Eu estou me lançando no digital agora. Então, até eu falar sobre necessariamente conteúdo, visto que eu estou aprendendo também, apesar de eu ensinar e apesar de eu fazer isso com os clientes, comigo eu estou aprendendo o que é o melhor, o que é que funciona mais. Então, até para esse ponto também, eu entendi que a melhor forma é eu documentar de fato a minha jornada.
Inclusive tem até um vídeo sobre isso que eu falei, eu acredito que foi um dos últimos que saiu aqui no canal, que eu falei que a melhor forma de você produzir conteúdo é você documentar a sua jornada, documentar o seu crescimento, o que você aprendeu, o que você fez, a vida de alguém que você pôde transformar através de alguma coisa que você fez, alguma ação, alguma mentoria, enfim. Quando você começa a documentar os acontecimentos da sua vida em forma de vídeo, em forma de aprendizados, como se fosse de fato um diário ali que a gente escreve, e a audiência ela pode acompanhar também esse nosso crescimento. É como se a audiência ela crescesse junto com a gente, ou seja, a pessoa que viu esse meu primeiro vídeo, como ela se conectou comigo através daquilo que eu falo, através da forma que eu me expresso e do conteúdo que eu estou falando também, ela simpatiza comigo, ela começa a me acompanhar e ela vai acompanhando também a minha evolução. Desde esse primeiro vídeo até um vídeo quando, sei lá, o canal já tiver crescido mais do que ele é hoje, por exemplo. Então, quando você, de fato, documenta a sua jornada e isso está atrelado àquilo que está dentro de você, temas, assuntos relevantes que fazem parte do seu dia a dia, fazem parte da sua rotina, daquilo que você já ensina de forma meio que natural no seu dia a dia mesmo, e você nem percebe. Então, quando você coloca isso em forma de conteúdo, é a melhor forma de você se conectar com pessoas e você conseguir se encontrar dentro de um nicho, se encontrar dentro de um nicho. Eu falo isso entre aspas, porque como eu falei, não é você se encontrar necessariamente dentro, você procurar um nicho para se encontrar, é você se encontrar dentro do seu próprio nicho. E qual é o seu próprio nicho? É você mesmo. Aquilo que você fala, como eu falei, as experiências que você tem, tudo isso é seu nicho, você já tem o seu nicho montado, então a sua persona é você mesmo, você vai se conectar com mais pessoas que pensam parecido como você, que estão vivendo fases da vida parecida com você ou querem viver parecido, passar pelo mesmo processo que você passou, só que agora a diferença é que você já aprendeu, você já tem insights, já tem experiência para compartilhar com outras pessoas e é justamente isso que as pessoas querem. Então, a partir disso, fica tudo mais fácil de ser feito. Então, até quando eu repassei isso para ela, ela conseguiu pensar várias ideias de conteúdo para produzir e tem fluído de uma forma muito melhor. Isso de uma única pergunta que eu fiz. E ela conseguiu refletir com base nisso e conseguiu entender que não precisava estar buscando pessoas para falar, e sim ela falasse para ela mesma. Inclusive, aqui também nesse canal, meu princípio, lá quando eu comecei, era falar para mim mesmo. Coisas que eu via como uma verdade, que eu falava até para mim. Até quando eu falava com alguém, é como se eu estivesse de fato falando aquela verdade ali para mim. Para eu cada vez mais colocar aquilo na minha cabeça como uma verdade e eu, a partir disso eu continuar a minha vida. E que de alguma forma isso possa não transformar apenas a vida de outras pessoas, mas também cada vez mais enfatizar aquilo que eu acredito. Então, o princípio desse canal foi justamente isso, falar daquilo que eu penso, para pessoas que podem em algum momento ver o meu vídeo como recomendado e também pensar igual, ou a partir daquele momento começar a ter uma ideia parecida com a que eu tenho também. Então a melhor forma de você não só produzir conteúdo, mas você dar de algo que você quer viver, viva de fato algo que está dentro de você, aquilo que você de fato faria de graça todos os dias. Mesmo que você não recebesse nada por isso, você falaria por aquilo por muito tempo. Não que você não vá receber, eu não tenha que receber por isso, mas eu entendo muito mais sobre você fazer aquilo que de fato está dentro, está queimando ali dentro de você mesmo para você falar, expor, ensinar, do que você tentar se enquadrar em algo que você nem gosta, porque isso até reflete no que as pessoas veem. As pessoas elas conseguem identificar algo que é natural. Eu vejo muita gente aqui no digital forçando fazer algo, apesar de ser muito superficial ainda, essa nossa relação aqui entre vídeo e a pessoa que está assistindo, ainda dá para sentir de alguma forma a realidade. Se a pessoa de fato está falando aquilo por convicção, se ela está falando algo real. Eu estava em uma reunião esses dias e a pessoa estava falando sobre vendas e eu sentia no brilho do olhar dela, ela até fez uma pergunta e ela fugiu totalmente da pergunta para falar sobre isso. Então eu consegui naquele momento ali entender que o que ela mais tinha interesse era na parte de vendas. A gente está com um processo de recrutamento aqui interno, de seleção de pessoas, e quando eu estava falando com essa pessoa que a gente está recrutando, eu fiz uma pergunta pessoal, ela já foi para o lado totalmente ali profissional, de falar de vendas, ou seja, é como se de fato aquilo fizesse muito parte da vida dela, a ponto de quando eu faço uma pergunta pessoal, ela já remete ao profissional, ao seu pessoal. Então é sobre isso, sobre você entender aquilo que você gosta de fato e você falaria
mesmo que você não recebesse nada, de fato, por aquilo. E é o que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está falando de algo que a gente não está tendo nada de retorno financeiro sobre aquilo. Até porque retorno financeiro ele faz parte de uma das vertentes da nossa vida. É muito mais importante você aprender a gerar valor, que foi um dos vídeos que eu gravei, inclusive aqui nesse canal também, foi um dos últimos que saiu, que eu falei sobre a geração de valor, que pode ter certeza que você, sabendo gerar valor, se conectar com as pessoas certas, nos lugares, né? Lugares e locais certos, isso vai retornar em questões financeiras também. Isso é uma lei que, de fato, ela acontece de verdade. E eu posso ter certeza que você conseguindo fazer isso, conseguindo se conectar com gente nova, sendo genuíno, falando daquilo que você quer e levando isso aqui para um vídeo, por exemplo, levando para a rede social, pode ter certeza que você vai conseguir encontrar mais e mais pessoas. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é muito mais fácil e melhor você conseguir criar a sua audiência fazendo aquilo que você gosta do que você tentando forçar algo só para surfar no hype. Porque isso é algo que você por dentro, você não suporta, você fica se sentindo que não está fazendo aquilo que você de fato gosta e você não está sendo você mesmo. E se você sente isso por dentro, pode ter certeza que a audiência de alguma forma ela vai perceber também. Então siga esse caminho de entender que o seu persona, o seu nicho é você. Então fale para você, fale como se você estivesse falando com você mesmo. E pode ter certeza que do outro lado vai ter inúmeras pessoas como você querendo viver o que você já viveu, ou querendo estar no local que você está hoje. Independente da sua experiência, pode ter certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir aquilo que você tem para falar. Então fala, não deixe para falar amanhã, fale hoje, seja uma pessoa genuína que pode ter certeza que você vai encontrar mais e mais pessoas e você vai conseguir construir a sua audiência também. Então o vídeo foi esse, se chegou aqui até o final, eu peço que você, caso não esteja inscrito, se inscreva e comente aí embaixo também. Eu sempre gosto de ver que outras pessoas estão chegando aqui no meu canal e vez ou outra faz algum comentário aí, eu acho isso muito legal. Então se você chegou até o final, não esquece de comentar, curtir e a gente se vê em um próximo vídeo.